Olá, amigos e irmãos, bem-vindos a mais um bate-papo, né? Vamos conversar um pouco. Eu quero usar como base para a nossa conversa uma passagem bem antiga, né? Ainda no tempo dos hebreus, que eles estavam se estabelecendo em Canaã, né? E Samuel foi juiz em Israel. O profeta Samuel foi juiz em Israel. E no capítulo 30, tá? Capítulo 30 do primeiro Samuel. Tem Samuel 1 e tem Samuel 2. Nós estaremos lendo o capítulo 30 de 1 Samuel. Tá. Vou fazer uma leitura aqui do texto, que esse texto será usado como base para isto, para que nós possamos entender o que realmente aconteceu ali e que acontece na nossa vida também. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos que fazer a seguinte pergunta para a gente: que mensagem eu posso extrair deste evento que aconteceu há tempos atrás, em tempos remotos, longe da nossa imaginação? Nós não sonhávamos nem em nascer. O que eu posso tirar de lição para a minha vida? Né? O que eu posso tirar de importante para que eu possa aplicar na minha vida e, de alguma forma, eu ter uma vida menos atribulada? É para isso que serve a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela serve para poder abrir os nossos olhos quanto às coisas ruins que poderão nos acontecer, dependendo das nossas ações. Lá no Salmo 105, Salmo 119, verso 105, a palavra de Deus diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Bora lá, continuando aqui. Deu um pausa aqui para minha esposa passar. Então, conforme eu estava dizendo, Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés, e luz para o meu caminho. O salmista diz: é a tua palavra, Senhor. Então, a palavra de Deus, ela tem a função de nos auxiliar, de nos dar clareza das coisas, quando nós a observamos com essa ótica de compreensão, de entendimento. Se eu for julgar a palavra de Deus de outra forma, eu não vou extrair nada. Eu vou entrar num beco sem saída. Compreendeu? Então, bora lá. O nome da cidade é Ziclag, tá? É uma cidade que pertencia à tribo de Judá e que no futuro ela foi cedida à tribo de Simeão. É história, tá? Mas vamos ler o texto para nós entendermos. Se você procurar essa parte, não vai achar aqui no texto, mas ela foi cedida à tribo de Simeão posteriormente. A partir do versículo 1 do capítulo 30. E sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens, que ele era um comandante de exército, ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinha dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinha posto fogo nela. Verso 2. E levaram cativa as mulheres que estavam nela, porém ninguém mataram, nem os pequenos, nem os grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e filhos e suas filhas foram levados cativos.
né? Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais força para chorar. Compreendeu como é que é o negócio? Imagina bem, você chega em casa e não encontra as pessoas do convívio da sua família. Você chega em casa. A quem quero endereçar esta palavra? Eu quero endereçar esta palavra a todos os trabalhadores, pessoas que saem à batalha, mulheres, mães de família, têm seus filhos, e sai de madrugada para trabalhar, volta à noite cansado, né? Fadigado do dia a dia, às vezes escutou alguma coisa que não devia. Homens e mulheres que saem todos os dias para trabalhar, aqueles que viajam, os motoristas, aqueles que viajam a negócio, aqueles que saem a estudar, aqueles que saem a buscar o pão, aquele que está produzindo alguma coisa, né? Os pastores que saem a trabalho em prol das almas, os missionários, os evangelistas, os presbíteros, os diáconos, agora eu falando da igreja, né? A liderança do círculo de oração, mocidade, departamento infantil, né? Pessoas, famílias, departamento de família, né? Todas as pessoas que saem à luta e ao combate. Estes homens aqui, eles saíram para um combate, porque o inimigo estava se aproximando e eles precisaram, né, reunir um exército e ir combater o inimigo que estava se aproximando das suas terras. Ao Davi e seus homens sair, a cidade ficou desguarnecida, não tinha homem suficiente ou soldado suficiente para guarnecer a cidade. Eles não imaginavam que sofreriam essa baixa, né? Olha, e quando eles chegam e não encontram as mulheres, os maridos não encontram a esposa, os filhos e filhas, os seus familiares, pessoas do seu convívio, e quando eles não encontram, eles choram. Por que choram? Porque são seres humanos. Nós precisamos entender que pessoas, apesar de serem brilhantes nos seus trabalhos, naquilo que fazem, talentosas, são seres humanos e que também sofrem as mesmas situações que qualquer outra pessoa da sociedade. Agora, estes homens, eles chegam em casa, né? Eu imagino assim, quando você lê um texto desse, você viaja no tempo, imagina assim, bom, vou chegar em casa como das outras vezes, minha filha vai vir me abraçar, o meu filho vai vir se encontrar comigo no portão, a minha esposa vai conversar comigo, me chamar para conversar, e eu vou tomar o meu banho, vou sentar e bater um papo, né, com a minha família, com meus colegas da cidade. E de repente eles chegaram na cidade e não encontraram ninguém do seu convívio. Foram todos levados. Os amalequitas, eles vieram por trás, numa rota totalmente diferente do que os exércitos de Davi tinham passado, e saquearam a cidade, incendiaram a cidade e levaram as pessoas, inclusive mulheres e crianças, meninos e meninas, levaram sequestrados, né? Que é a palavra moderna. Sequestraram estas pessoas e levaram para o seu arraial, né? Então, quantos pastores, quantos trabalhadores, quantas pessoas que saem ao combate todos os dias, existem irmãs do círculo de oração brilhante, excepcional, que exerce um bom trabalho na igreja. Muitas pessoas chegam à presença de Deus através dessas mulheres.
lideranças de juventude, há homens brilhantes que trabalham à frente de juventude, né? Diáconos, há diáconos brilhantes, trabalhadores na obra de Deus, presbítero brilhante, lutadores, pastores, batalhadores que dão o seu tempo, doam até a sua alma em prol da obra de Deus, missionários que estão expondo suas vidas no campo missionário, correndo risco de morte todos os dias. Mas o risco de morte que ele corre não lhe faz tanto mal quanto ele perder um membro da sua família. Está entendendo? Então, quantos trabalhadores, aqueles que trabalham com o departamento de família, aqueles que trabalham com o departamento de crianças, aqueles que trabalham em obras sociais, trabalhadores em geral, que saem agora, nesse momento que estou gravando, ainda não são 6 horas da manhã. Quantos homens e mulheres deixaram suas casas e foram trabalhar? Em casa ficam os filhos, fica a esposa, quando a esposa não trabalha, os jovens. E o inimigo agora traça um plano para poder trazer tristeza a esta pessoa que foi ao combate. A pessoa foi lá buscar o pão. A senhora foi lá buscar o pão. O homem, o marido também foi buscar o pão. Mas quantas coisas ruins acontecem durante o dia que faz com que estes homens e mulheres batalhadores chegam nas suas casas e não conseguem ter alegria. E tem como salário do dia o choro, a angústia, o desalento. Quantos que saem à batalha e quando retornam, recebem notícias ruins de coisas que aconteceram. Foi isso que aconteceu com estes homens. Eles queriam chegar em casa e ter aquele encontro acalorado como sempre eles faziam. Mas aconteceu diferente. Nosso Brasil é grande. Quantas famílias agora que seus membros da família saíram para trabalhar. Mas quantas coisas ruins acontecem, quantas coisas estranhas acontecem em todos os aspectos que nós possamos imaginar. Violência, jovens, às vezes um líder de mocidade ganha jovens para Jesus, mas às vezes ele tem seus filhos que não conseguem viver a sintonia ou viver a essência que ele vive na presença de Deus e entram em outra rota, são seduzidas pelo inimigo e são sequestrados pelo inimigo a buscarem outras rotas e vive uma vida presa debaixo do jugo do diabo. É angustiante. Nesse meio, homens e mulheres que sonham em um ideal para sua família, quando ver um jovem sendo sugado pelos vícios, sugados pelas coisas ruins da vida, eles simplesmente, alguns até desistem de lutar, entram em estado depressivo, entram num estado de angústia profunda. Uma coisa eu quero dizer para você: em todas as classes sociais, ricos e pobres, em alguma situação, o inimigo tem saqueado famílias, saqueado aldeias, saqueado cidades, saqueado a boa vivência das pessoas. Ninguém sai de casa à toa, ninguém sai de casa de madrugada à toa. Há trabalhadores que saem de casa 2 horas da manhã para conseguir chegar no serviço 8 horas da manhã. São batalhas. E o que essas pessoas querem receber de notícias boas é que seus filhos estejam bem, que as suas filhas estejam bem, que a casa esteja funcionando bem, que tudo esteja acontecendo bem e que o salário que ele recebe é apenas um complemento das alegrias que eles terão como família.
mas muitos recebem notícias ruins, em que o inimigo vem saquear a sua casa. Aquele homem que sai para trabalhar, e Satanás saqueia a sua casa e induz a sua esposa ao adultério. Aquela mulher que sai para trabalhar, para negociar, que vive uma vida recatada, separada do pecado. Mas Satanás induz o teu marido a cometer coisas estranhas, a procurar o adultério, a prostituição, o engano. Satanás, ele faz isso. Há quantas famílias que sonham em ver seus filhos formados na faculdade, que tenham um bom casamento, uma vida separada dessas orgias, mas os jovens são induzidos pelo inimigo invisível que ninguém vê. E muitas pessoas acham que os problemas que acontecem na sociedade são problemas da atualidade. Não, é induzido pelo diabo, é induzido pelo mal. Claro que uma parte está credenciada a uma questão social, mas a maior parte dela tem a interferência do inimigo invisível das nossas almas, que destroça, que estraçalha, que não tem pena de ninguém. E a sua missão é destruir. Jesus falou lá no capítulo 10 de João, ele falou assim: o diabo vem senão roubar, matar e destruir. Essa é a missão do diabo, destruir a boa obra que Deus fez. E quantos chefes de família gostariam de levar uma vida tranquila? É o que buscam. Mas Satanás saqueou, chegou, induziu, envolveu. Quantos jovens estão nas sarjetas? Quantas pessoas estão morando nas ruas, sendo que têm boa saúde e condições de trabalhar? Quantas pessoas estão envolvidas em coisas estranhas que eu não posso nem mencionar claramente aqui? Mas uma coisa eu quero dizer para você. Você acha que esses homens, quando eles viram essa situação, eles desistiram da vida? Eles desistiram das pessoas a quem o inimigo saqueou, sequestrou e levou? Eles não desistiram. No capítulo, no versículo 8, está escrito assim: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Perguntou a Deus. Alcançá-la-ei? E o Senhor disse: persegue-a, porque de certo alcançará e tudo libertará. Mesmo que aconteça essas coisas ruins na tua vida, você precisa ser destemido, ter coragem, enquanto as suas forças elas diminuem diante dessas situações que afetam a tua mente. E você começa a fazer um julgamento. Poxa vida, eu sou batalhador, eu sou esforçado, eu sou lutador, eu não deixo de cumprir as minhas obrigações. Por que essas coisas aconteceram na minha casa, na minha família? Olha, nós somos sujeitos a todas as coisas da vida. Nós somos sujeitos a passar por todas as coisas ruins da vida. Mas nós temos uma coisa, que se nós tão somente colocarmos o nosso coração em Deus e buscar a Ele, Ele nos dará condições de restabelecer tudo aquilo que estava no seu devido lugar. Você acredita nisso? Você precisa crer nisso. Nós não podemos desistir depois de sermos levados ou saqueados pelo inimigo, porque ele vai fazer isso. Nós temos que fazer igual Davi fez. Senhor, eu vou conseguir de volta, eu devo perseguir, eu devo buscar, eu devo tentar estabelecer de volta estas coisas que foram desfeitas, Senhor. E o Senhor diz: vai porque você vai libertar todo mundo, vai porque você vai conseguir tudo de volta. Então, meu querido amigo e amiga, não desista da sua vida se você sofreu um revés. Não desista da sua vida se o seu filho ou filha entrou por uma rota que você não queria. Busque a Deus. Ele lhe dará condições de restabelecer tudo aquilo que você gostaria que estivesse em seu devido lugar.
Algumas coisas podem ter sequelas, sim, mas não olha para isso. Olha para o bem que você é capaz de produzir. Olha para o fruto que você é capaz de produzir. Pense na importância que você tem como pessoa. Não baixe a tua cabeça. Erga a tua cabeça e busca a Deus. E Ele vai restabelecer tudo aquilo que está perdido na tua vida, assim como fez na vida desses homens e mulheres. Lembre-se disso. Os problemas da vida, eles sempre vão existir. Nós temos que vencê-los, batalharmos com coragem, buscarmos a Deus e confiarmos nele. E certamente Ele nos dará a vitória que nós precisamos. É apenas uma conversa. Que Deus abençoe a tua vida. Eu quero orar por você. Querido Deus e Pai, eu quero orar por estas vidas que estão passando por estas angústias, por esses apertos, que estão indo à luta, são pessoas trabalhadoras, batalhadoras, mas de alguma forma o inimigo lançou sobre a sua casa, sobre a sua família, desestruturou esta família, desestruturou os jovens desta casa, mexeu com os sentimentos de muitas pessoas e esta família se encontra em estado ruim. E esta pessoa está sofrendo, sendo ele ou homem ou mulher, sendo uma moça ou um rapaz. Mas eu creio que o Senhor pode, ó Pai, nos dar condições para que possamos restabelecer a normalidade. Eu oro por estas vidas e repreendo, ó Pai, a fúria do mal contra esta vida e contra a sua família. Dê a ele a vitória, Pai, dê a ela a vitória. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Conversamos numa próxima oportunidade. Se você é novo por aqui, curta os nossos vídeos, se inscreva em nosso canal, comente, compartilhe, nos ajude a tornar o dia de alguma pessoa melhor. Deus abençoe.